Brasília, ministro Luiz Edson Fachin, presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, envia ofício ao Ministério da Defesa, no qual diz ter elevada consideração pelas Forças Armadas. Repórter Paula Cuenca conosco de novo, uma declaração que gerou até bastante repercussão, polêmica. Em qual momento isso foi dito e por quê? Olha, o ministro Luiz Edson Fachin, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que tem essa elevada consideração pelas Forças Armadas em uma resposta a um ofício que foi enviado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, na última sexta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral. Nesse ofício, Paulo Sérgio Nogueira colocava que as Forças Armadas não estão se sentindo prestigiadas, porque não houve um debate a respeito das últimas contribuições feitas pelas Forças Armadas dentro da Comissão de Transparência das Eleições, que acontece ali dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Essas contribuições, elas inclusive receberam uma resposta formal por parte do presidente do TSE, em que diversas análises foram feitas, algumas considerações colocaram ali que inclusive algumas das sugestões feitas já eram atitudes tomadas pelo TSE, mas que o prazo para essas contribuições de fato causarem mudanças nas regras eleitorais, ele já havia vencido, era em 17 de dezembro do ano passado. A gente já está no ano eleitoral e não é possível mudar as regras desse pleito nessa altura do campeonato. De toda forma, o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, respondeu sobre essa elevada consideração das Forças Armadas, lembrou sobre essa questão de prazos regimentais e ainda colocou que, junto com o Ministério Público, Congresso Nacional, Polícia Federal e outras instituições, como os partidos políticos, também as Forças Armadas podem participar da conferência de diversas etapas do processo eleitoral, como a conferência das urnas no dia das eleições e também depois uma conferência sobre esse processo de totalização de votos. Na parte da tarde, ainda de ontem, o ministro Luiz Edson Fachin ainda afirmou que seria equivocado dizer que o TSE não aceita uma contribuição a respeito da possibilidade de contagem simultânea dos votos, porque, de acordo com o ministro, a resolução que foi colocada no ano passado sobre esse pleito eleitoral coloca que todos aqueles boletins de urna, aqueles bilhetinhos que saem com a totalização de votos de cada urna eletrônica, deve ser disponibilizado online para que qualquer pessoa possa acompanhar esse processo de totalização dos votos a partir de cada um desses boletins de urna que devem ser coletados, em todo o país. Perfeito, valeu, viu, Paola? A gente gira os nossos comentaristas sobre o assunto agora, começando por você, Diogo Schelp, Forças Armadas. A gente vai ouvir falar muito delas nesse ano eleitoral, é um assunto que combina Forças Armadas e eleições. Fachin tenta pôr panos quentes, manter uma boa relação com as Forças Armadas com essa declaração. E o comprovante do voto deve acontecer? Existe mesmo essa possibilidade ainda nesse ano, Diogo? O comprovante impresso do voto eletrônico já não é mais possível adotar este ano. Essa possibilidade foi descartada no ano passado na Câmara dos Deputados. Havia ali uma discussão bastante factível, né, de se implantar aí mais esse recurso para dar ainda mais segurança para as pessoas que ainda pudessem ter algum tipo de dúvida, mas foi recusado na Câmara dos Deputados, inclusive com indicação do voto do partido do presidente, o PL, agora o partido do presidente, de que seus deputados votassem contra a implantação do voto do comprovante impresso do voto eletrônico. Mas isso é ponto pacífico. O presidente, inclusive, prometeu respeitar a decisão ali do Congresso em relação a isso. O que está acontecendo aí com essa discussão em relação às Forças Armadas é o seguinte: o governo federal vem instrumentalizando as Forças Armadas justamente para colocar dúvidas sobre esse sistema de votação. As Forças Armadas nunca tiveram um papel em avalizar a votação ou mesmo a contagem de votos em eleições. Durante 25 anos, as Forças Armadas nunca fizeram qualquer questionamento em relação ao sistema eletrônico de votação. Isso só está acontecendo agora. O ministro Barroso tem uma parcela de responsabilidade nisso, porque achou que, convidando as Forças Armadas para fazer parte de um comitê técnico em relação ao sistema de votação, colocaria panos quentes nessa questão. Não ocorreu isso, ocorreu o contrário. As Forças Armadas ali, instrumentalizadas pelo governo federal, passaram a entender que tinham mais voz do que de fato tem, inclusive constitucionalmente. Então o que a gente está vendo agora é uma tentativa de Edson Fachin de realmente apaziguar essa questão em relação às Forças Armadas e dando às Forças Armadas o mesmo papel que tem qualquer outro partido, qualquer cidadão, ou enfim, qualquer grupo da sociedade brasileira, que é o de fazer parte
de observar o processo eleitoral por meio desses boletins de urna com essa transparência que é peculiar ao sistema brasileiro. Cris? Oi, primeiro, as Forças Armadas eu não acho que estão instrumentalizadas pelo presidente Bolsonaro. As Forças Armadas têm técnicos altamente gabaritados, eu diria que os melhores do país, porque eles têm um departamento de controle da segurança cibernética do país. Eles têm o Instituto Militar de Engenharia e o Instituto, o ITA, né, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, que são as melhores faculdades de engenharia do país, as mais almejadas pelos estudantes que querem ser engenheiros nessa área. E eles colocaram esses técnicos à disposição da Justiça Eleitoral e, portanto, foram esses técnicos que deram as sugestões de aprimoramento que depois foram desprezadas pelo Tribunal Superior Eleitoral num claro deboche ao trabalho exemplar feito por técnicos do Exército e a Aeronáutica em relação à confiabilidade do sistema eleitoral. Depois voltaram atrás porque ficou muito feio para o TSE debochar das Forças Armadas, mas vamos lembrar que aqui o nosso gerador de caracteres está escrevendo que Fachin diz ter elevado a consideração pelas Forças Armadas. Semanas atrás ele demonstrou que não tinha elevado a consideração nenhuma. Ele foi para público, num microfone, num evento, com a bravata de que as eleições são feitas por forças desarmadas, numa clara provocação. Então, na verdade, o que a gente está vendo aí é a Justiça Eleitoral se recusando a tornar ainda mais transparente para garantir mais tranquilidade a essa faixa grande do eleitorado que está desconfiada e legitimamente desconfiada do sistema eleitoral. E aí eu queria lembrar uma questão aí em relação ao voto impresso que pouco se fala. O voto impresso não foi aprovado agora nessa legislatura, mas ele já tinha sido aprovado por ampla maioria em 2015. E naquela época, Gilmar Mendes, à frente do TSE, chegou a encaminhar um ofício para a Câmara dos Deputados, eu estou com esse ofício em mãos aqui, recebi de uma fonte, em que ele dá um cronograma de implantação. Ele fala o seguinte aqui, ó: encaminho a Vossa Excelência a proposta de cronograma de substituição do parque de urnas eletrônicas de forma a possibilitar a implantação da impressão do registro de voto a partir das eleições municipais de 2020. Isso aqui era lá em 2015. Depois, por manobras do TSE e do STF, aquele ativismo judicial que já começava lá atrás, isso não foi implantado, trocaram a legislatura, inventaram um monte de história, que era muito caro, que não sei o quê. O governo federal, na época, disse: podemos fazer orçamento para isso, a Câmara aprovou e não foi feito. Então, o judiciário eleitoral está desrespeitando leis aprovadas no Congresso, que agora já perderam validade, obviamente, por isso que tentou-se uma PEC novamente agora para essas eleições, e a gente viu de novo o ativismo judicial, Barroso saindo do TSE e indo para dentro do Congresso cooptar apoio de líderes partidários que rapidamente trocaram os integrantes da comissão do voto impresso e reverteram uma votação que já era dada como certa. Então, tudo muito estranho, é óbvio que o eleitor desconfia. Para que tanta manobra quando se pede apenas transparência?